Olá pessoal, meu nome é Guilherme. Vou apresentar para vocês o campeonato de futebol em 2024, como que vai funcionar. Como todos sabem, então, já saiu a informação que vai ser um campeonato por ano. Algumas pessoas criticaram, não gostaram dessa alteração, mas infelizmente é uma alteração que será necessária, né? Tudo que eu faço, né, eu faço bem planejado e faço consultando todas as variáveis que nós temos, né? Então, calendário, capacidade de pessoas para trabalhar, capacidade de oferecer um campeonato organizado para todas as partidas, capacidade de infraestrutura que a BB tem. Então, nós não temos infraestrutura infinita, né? Vamos dizer assim, de campos, de ferramentas, de pessoas, e além de algumas outras situações que eu vou passar nesse vídeo, né? Então, assim, só mostrando alguns dados, né? Igual eu comentei, nós temos no último vídeo, né? Quem não viu, é bom assistir, né? Nós temos um total de 3.101 associados até dezembro, né? Esse dado é até dezembro. 298 jogaram futebol em 2023. E, assim, dos 298 ainda faltaram muita gente que jogou em 2022 e foi associado, não conseguiu se inscrever. Muitos que não se inscreveram e gostariam de ter inscrevido, né? 30 atletas ficaram na lista de espera, né? Nas 3 categorias. E pós-inscrições, né? Então, pós finalização da inscrição do segundo semestre, nós tivemos mais 319 associados homens, né? Então, hoje nós temos um total de 1.079 associados homens da faixa etária de 16 a 60 anos, que é a faixa etária do futebol. Então, a expectativa minha é que a gente tenha, no mínimo, assim, jogando por baixo, 400 atletas, 400 homens nessas faixas etárias interessados em jogar futebol. Com 400 atletas, né, a gente consegue de 10 a 12 times. Eu acho que a quantidade ideal de atletas por time é 11, né? 12 já ainda vai, mas é um número grande para você fazer as substituições, não acho interessante. Então, eu vou fixar 11 atletas, né? E flexibilizar, como foi flexibilizado esse semestre, as substituições, né? Para que não haja dano para os times que perderam os jogadores. E a piscina, todos sabem, já existe um projeto que está em execução. Pós-construção da piscina, existe a possibilidade ainda de aumentar o número de associados da BB. Então, pensando num segundo semestre, talvez esses dados seriam até maiores, né? Aí eu vou apresentar essas informações para vocês, como que funciona e qual que é o calendário que nós temos hoje, né? Em 2024, nós teremos essas quantidades de semanas descontando os feriados, certo? 21, 42 semanas no total, 21 por semestre. Porém, dessas quantidades de semanas, a gente tem alguns detalhes. Nós temos a organização do campeonato. Nós consideramos aí de 40 dias para inscrição, sorteio, patrocínio, definição de uniforme, mais 40 dias de fabricação do uniforme mais entrega. Que é após o sorteio, né, a gente dá uma semana para o pessoal definir numeração e alterar os dados de uniforme, para a gente mandar para a fábrica e após 30 dias eles enviarem para a gente. Se você perceber, né, esses 40 dias eu coloquei aqui assim, sonhando que a gente pode chegar nos 40. Hoje, o campeonato de 2023, né, nós tivemos um problema, que o problema que nós estamos tentando resolver há muito tempo, mas não conseguimos, que é a velocidade de inscrição dos atletas. Então, no segundo semestre, nós tivemos um prazo, né, de inscrição, não só dos atletas, tá? Tem toda uma série de coisas que o patrocinador precisa enviar. Ele precisa enviar a logomarca,
muitos patrocinadores não têm nem a logomarca vetorizada, você não consegue colocar no uniforme. Então, às vezes tem patrocinador que manda a logomarca com cartão de visita, às vezes o patrocinador não manda vetorizada, a fábrica precisa ficar vetorizando, mandando de volta, a gente vetorizando manualmente. Então, tudo isso demora. O uniforme a pessoa manda, aprova ou não aprova, manda fazer novamente, né, o design. Então, tudo isso é algo que a gente teve problema, a gente ainda tem, e nós precisamos melhorar, diminuir esse tempo de inscrição e organização, né, que é nos inícios dos campeonatos. Porém, nós já tentamos isso em 2023. Eu já tentei, todos viram, e às vezes o pessoal fala que eu sou muito rigoroso, né, sigo muito à risca as coisas, mas, infelizmente, assim, se depender de mim, eu seguiria até mais, arriscar as datas e horários. Nós precisamos começar a seguir a isso, porque, caso contrário, vai acontecer o que aconteceu em 2023, o campeonato acabar em janeiro. Isso já era previsto. Isso eu mandei no início do campeonato. Para o prazo que nós temos, 6 times no máximo. Foi aberta a expansão para 7, 8 times, né? E aí acabamos em janeiro. Não tem outra maneira. Você precisa olhar para o calendário e ver a quantidade de semanas. Não adianta a gente também contar que todo mundo vai fazer inscrição no prazo, que os patrocinadores vão ter logomarca vetorizada, que você acha que é uma coisa básica, mas não é. Então a gente precisa mudar muita coisa para esse ano, né? Muita coisa no sistema de patrocínio, muita coisa no sistema de inscrição e no calendário. Mas, para a quantidade de atletas que nós temos hoje, a gente não consegue fazer 2 campeonatos no ano. Tá? Então, assim, é uma utopia, né? A gente achar que vai mudar alguma coisa, né? No sistema de inscrição e tudo mais. Eu prefiro contar com o histórico que nós temos em 2023. Então, em 2023, nós tivemos 11 semanas necessárias para fazer a organização do campeonato, né? E às vezes vocês pensam assim, Guilherme, mas 11 semanas é muita coisa. Mas você precisa entender que para manter um campeonato em um bom nível, você precisa manter alguns pontos de organização. Então, para quem é mais antigo, vai lembrar, né, até pouco tempo, né, até um ano atrás, que os ranqueamentos eram feitos assim, bem, vamos dizer assim, sem critérios, né, à mão ali mesmo, juntava o pessoal e faz a mão ali, não tem foto da pessoa novata, a pessoa fala que é ruim, aí quando você vai ver o cara é quase um Messi. Isso a gente tem métodos para eliminar, porém isso demanda tempo. Não acabou a inscrição, num dia para o outro você consegue ranquear todo mundo. Então o ranqueamento ele precisa da finalização das inscrições. Você não consegue adiantar um ranqueamento durante as inscrições, né? Então, a gente tem todos esses problemas, né? Que às vezes para quem está de fora não entende, não vê. A gente tem a parte da secretaria, como que você controla inscrições, pagamento de inscrição de 250 atletas, ficar olhando lá na conta se caiu o Pix. Tem pessoas mais velhas, pessoal do Supermaster, ou até mesmo pessoal mais novo que não consegue fazer inscrição digital, né, via link. Então ele precisa ir na secretaria, ele precisa passar as informações manualmente para a gente fazer. Então tudo isso demanda, sabe? Vamos fazer o sorteio, eu quero ver a foto do cara lá no sorteio. Antigamente não tinha isso. Não sei se vocês lembram. Era um papelzinho escrito o nome, aí você colocava o nome lá, escolhia pelo nome. Hoje a gente tem a foto. Isso demanda tempo, como eu falei. Não é de um dia para o outro. Nós estamos trabalhando no sistema para diminuir esse tempo de organização, mas é um trabalho de longo prazo, não é um trabalho de sistema que você faça de um dia para o outro. É o Fábio que está desenvolvendo o site, onde que vai ter as inscrições, vão ter o sistema de ranqueamento. A gente pode pensar em inscrição automática, então a pessoa marcar lá se ela quer
já se inscrever no campeonato automaticamente, né? Tudo isso a gente vai pensando maneiras de reduzir. Então, com o sistema ele consegue verificar se o pagamento foi feito ou não. Tudo isso a gente vai fazendo, né? Porém, para 2024, nós não temos isso ainda. Nós temos essa necessidade. Eu vou apresentar os dados aí, né? Como eu falei, considerando um tempo de organização assim, quase que impossível, tá? Você fazer em 80 dias, como eu disse, nós gastamos 11 semanas, que dá muito mais de 80 dias, né? Dá 110 dias, aproximadamente, né? Então, eu colocando 80 dias aqui é algo bem apertado já, né? Quase que uma utopia, né? Então, a gente tem 13 semanas no primeiro semestre para jogar e 14 semanas no segundo. Tá, então, nós temos 13 semanas livres e 14 semanas. O restante das semanas são tudo organizações. Hoje, né, como eu disse, nós temos muitos atletas e eu fiz uma simulação aqui de quantas rodadas dariam com 8, 10 e 12 times. Né? A gente tem capacidade para 12 times hoje, acredito eu. Não sei se o pessoal comentou que se for um campeonato não vai se inscrever, pode ser que caia. Então, se cai para 6 times, pode ser que a gente consiga voltar a fazer 2 campeonatos. Né? Mas tudo indica que não vai ser assim. A gente tem 12, né, capacidade para 12 times, porém a gente deve fazer com 8. Com 8 times, nós deixamos, vamos dizer assim, se for rodada somente ida, você consegue fazer com 12 semanas, né? Então, você faz só ida, né? Então, 7 jogos e mais 5 jogos na fase eliminatória. Ah, Guilherme, hoje você faz 3 jogos na fase eliminatória, mas não é o ideal. 8 times, você precisa classificar no mínimo 6 times. Você precisa manter uma competitividade no campeonato. Não adianta você ter um campeonato e os pessoais das últimas colocações darem WO, ou não virem, desanimarem. E isso impacta, né, na qualidade do campeonato. Então, o campeonato precisa ser equilibrado e precisa dar essa esperança, né, ter o objetivo da pessoa jogar a cada jogo. Então, esse sistema atual nosso de 8 jogos, de classificar 4, era um sistema que a gente utilizava para 6 times. Então, com 8 times e 10, a gente tem que classificar mais times, né, para que o sistema seja equilibrado. Rodadas ida e volta, daria 19, já não daria para fazer em um turno, né, de 13 semanas. Com 12 semanas, né, somente ida, né, daria 12 rodadas, você consegue fazer. Porém, fica muito apertado. Né? Como eu disse aqui, já está contando que todo mundo vai fazer inscrição rapidamente. E se acontece um atraso de uma semana, se a fábrica atrasa uma semana, você já acabou com o calendário do ano. Aí vai acabar só em janeiro, ou você vai ter que arrumar um jeito de adiantar as partidas, né? E aí acontecem lesões, todo mundo precisa lembrar que às vezes as pessoas falam assim, Guilherme, faz 2 jogos na semana. Às vezes o cara, assim, até para os novos, tá? Hoje nem profissional que o cara tem um acompanhamento físico, ele consegue jogar 2 jogos na semana. A principal reclamação do Campeonato Brasileiro, do calendário de futebol, é que são muitos jogos, né? Eles até comparam com o sistema europeu, né? Então, a gente achar que um amador, uma pessoa que trabalha o dia inteiro, não tem acompanhamento físico, a maioria não cuida da saúde, você colocar 2 jogos na semana e vai aguentar? Não vai. Tá? Então, assim, não é uma decisão que eu vou tomar. Colocar 2 jogos na semana, assim, casos extremos. Aconteceu um jogo adiado e você coloca 2 jogos na semana. Agora, como sistema de organização, é você machucar 100% dos jogadores que a gente tem aqui no campeonato, né? Não é uma decisão sábia, né? Então, igual o pessoal falou, Guilherme, faz só ida. Não dá. Você chega a 12 rodadas aqui,
Você consegue enfiar aqui, né, vamos dizer assim. Porém, o risco de acontecer é praticamente 100% que vai dar algum problema aqui. Você fica muito no limite, né? De dar algum problema e você não conseguir fazer. Igual eu falei, tudo a gente depende de algumas coisas. Você depende do fornecedor, você depende da inscrição do pessoal, você depende de várias coisas para você iniciar o campeonato. Então, você trabalhar com um limite sem folga é pedir para acabar o campeonato no outro ano. E aí vira uma bola de neve, né? 2023 está acabando em 2024. E aí, daqui a pouco, o campeonato está acabando em maio ali, porque vira uma bola de neve, né? Outra coisa que eu preciso falar também é que nós temos limites por semana. Então, às vezes o pessoal fala assim, Guilherme, é só enfiar jogo na terça-feira, é só enfiar jogo na quarta-feira. Vocês precisam entender que para acontecer um jogo, existe toda uma infraestrutura por trás. Hoje, os mesários que nós temos são voluntários, né? Então, um dos objetivos para 2024 é contratar um mesário. Nós temos uma coisa que chama lei trabalhista. Então, para você ter jogo à noite, você precisa ter funcionário. Para você ter funcionário, você precisa de mudar a escala deles. Então, ou contratar mais funcionários. Então, não é fácil assim, Guilherme, de um dia para o outro, um dia ou outro, você consegue fazer. Mas, Guilherme, vai ter que fazer todo jogo na terça-feira. Você precisa planejar. Você precisa contratar. Contratar as pessoas não é de um dia para o outro. Você não contrata uma pessoa de um dia para o outro. Né? Então, não é fácil assim, beleza. Você precisa planejar. Eu vou ter tantos jogos para 2024 e eu vou precisar ter jogo na terça-feira. Vamos planejar, vamos contratar não sei o quê. Vamos chamar mesário, vamos fazer as coisas. Então, dá para colocar? Dá. Porém, precisa ser tudo planejado, né? E uma das alterações que nós tivemos aí, vamos ter para 2024, a eliminação do campo de baixo, que vai permitir os jogos à noite, nos dias de quinta-feira ou terça-feira, né? Nos dois campos. Que também não é algo ideal, né? Por um jogo ser no campo de baixo, um jogo no campo de cima, você divide muito a atenção dos associados. A gente tem esse problema na BB, os dois campos separados, né? Então, tudo nós temos problemas de infraestrutura que nós precisamos pensar antes de fazer qualquer coisa. Então, assim, eu vejo que se todo mundo fizer inscrição, a gente vai limitar a 10 times, 8 a 10 times. Tudo vai depender do prazo de inscrição, né? Se o prazo tiver 8, nós fazemos com 8. Né? Com 10 times, rodada somente ida vai a 14, né? Então você já não consegue fazer, primeiro semestre você não consegue fazer. Rodada ida e volta muito menos, né? E com 10 times você está deixando mais ou menos ali 70 associados de fora, que é um número bem considerável, né? Com 8 você está deixando 140, é muita gente de fora. Então, assim, a gente precisa pensar, né? Por exemplo, com 10 times a gente vai ter 15 jogos por semana. Então, 15 jogos por semana, nós temos 12 aqui, jogando 2 no sábado, 2 no domingo, 2 na quinta-feira, né? 2 em cada campo. Por exemplo, domingo não é bom ter o terceiro jogo, todo mundo viu que é um jogo desgastante, né? O sol, ninguém aguenta. Então, a gente tem essas limitações. É lógico que eu não quero colocar um jogo no domingo, o terceiro jogo, o pessoal jogar. Mas olha só, se a gente tiver 10 times, a gente tem 15 jogos por semana. Aqui no sábado a gente vai ter que jogar 3 jogos. Nós teremos que jogar 3 jogos, aí vai para 6. Aí vai para 14, ainda falta um jogo. Aí a gente vai ter que jogar no domingo o terceiro jogo, entendeu? Então, algum lugar vai ter que doer, né? Vamos dizer assim. Às vezes o pessoal critica, Guilherme, por que você coloca o terceiro jogo? Por que você coloca o jogo à tarde? Por que você coloca o jogo sábado, 3 horas da tarde? Porque a gente precisa planejar um campeonato em cima do nosso corpo de funcionários, o funcionamento do clube. O clube não funciona à noite na quarta, na sexta-feira. E você precisa agrupar os jogos, né? É tudo uma logística também. Mesário, não adianta você jogar um jogo na terça-feira, você vai ter que chamar mesário, vai ter que chamar uma série de coisas
que seria mais fácil você fazer agrupado em um dos dias que já teria 2 jogos, né? Então, isso é uma das explicações, né? E aí nós chegamos em 2 opções, né? Fazer com 2 campeonatos, né? 2 semestres, né? Com 10 times somente ida, e aí alguns pontos, né? Você deixa 70 atletas sem jogar por ano, né? Isso é chutando por baixo, tá, pessoal? Sendo bem pessimista, né? Não tem melhorias no álbum, como álbum de figurinhas, outros projetos de mídia. Então, por exemplo, para você fazer uma transmissão, você fazer um álbum de figurinhas, demanda tempo, todo mundo sabe. Todo mundo viu o custo que é para você tirar uma foto da pessoa. A gente tem que colocar multa para a pessoa tirar, porque a gente não consegue. Então, assim, são coisas que o pessoal acha que é bobeira, mas se você tem um prazo apertado, como que você faz um álbum de figurinhas? Não dá tempo, entendeu? Ou você fazer qualquer outro projeto que você queira, de mídia ou melhorias, né? Não tem jeito. Não ter seleção, jogos e torneios e pelados. Então, com 2 campeonatos por ano, além de assim, ser quase impossível de fazer, com 8 times, deixar muita gente de fora, você vai deixar de ter outros projetos também. Então, você deixa de ter a seleção dos times, né, do campeonato, seleção da BB, com treinamento para a gente chegar forte nos jogos como a FENAB. A gente deixa de ter pelada, que tem muita gente que quer jogar pelada. A gente deixa de fazer outros torneios, né? A gente, por exemplo, poderia fazer torneios interclubes, chamar outros clubes aqui para beber, fazer um contra o outro, marcar amistosos, marcar torneios diferentes, jogo de um campeão de um ano contra o jogo campeão do outro. Então, existem outros diversos jogos que a gente pode fazer durante o ano, e com 2 campeonatos você não consegue fazer, entendeu? E aí, análise que a gente precisa fazer também com relação à quantidade de jogos, né, durante o ano, que eu acho que é o principal. Todo mundo quer jogar bola o maior número de vezes, né, o maior número de dias durante o ano. Jogando 2 campeonatos, os times eliminados, né, caso seja 8 times, né, eles, e só ida, né, vamos dizer assim, o time eliminado, né, seria 7 jogos. Né? Jogaria 7 jogos. Então, você gastaria... hoje a gente tem um gasto de quase que 80 mil reais por campeonato, por semestre. Né? Então, você gasta aí, vamos dizer, o uniforme hoje, por exemplo, é quase R$1.000. Você vai jogar R$1.000 fora em 7 partidas. Eu não acho que é um gasto inteligente você gastar R$1.000 para você jogar 7 partidas com o uniforme. Então, você precisa dar algumas valorizações também a alguns cursos que a gente tem. E aí a pessoa pode jogar 14 vezes no ano. 14 vezes no ano, hoje, é o equivalente a fase de grupos de um dos campeonatos que nós fizemos em 2023. É praticamente nada. Você vai jogar 2 meses e ficar 8 meses parado. Então, fazendo 2 campeonatos por ano, 50% dos associados, então metade dos associados vão jogar 14 partidas por ano. Isso equivale a 2 meses e 8 meses parado. Eu acho que não é algo bacana. A gente precisa trazer mais jogos durante o ano para as pessoas. E a segunda opção é fazer um campeonato por ano com 10 a 12 times, né? A gente tem essa limitação também. E deixar poucos atletas de fora, né? Então, nós deixaremos poucos atletas sem jogar, na lista de espera também, que existem, né? A gente teria tempo e ferramentas para nós fazermos as melhorias, transmissões ao vivo, álbum de figurinhas, publicações de mídia. Nós vamos ter datas para jogar a seleção, né? Então os atletas selecionados, é lógico que não são todos que vão ser selecionados, é um grupo restrito. Porém, a gente tem essa necessidade. A gente tem outros torneios, outras peladas, por exemplo, como eu apresentei o calendário de esportes, né? Você tem torneio de futebol, que o pessoal gosta, tem beach tênis, que o pessoal gosta, tem
1 contra 1 ou 2 contra 2, que é dupla, né, que está em alta aí, que é uma coisa que eu pretendo abrir. Você tem futsal, você tem sinucas, totó, truco, uma série de outras modalidades que nós podemos fazer, que a gente fica limitado devido a esse calendário. Porque o cara que quer jogar o futebol, ele quer jogar o futebol. Porém, nós estamos falando de campeonatos amadores. Eu não consigo colocar um campeonato de futebol às 2 horas da tarde, porque a pessoa trabalha. Então, você está limitado a isso. A gente precisa distribuir essas questões. Então, o Guilherme coloca na terça-feira. Não sei se é viável para o pessoal. Eu tomo como medida a minha situação, né? Eu ir mais de 2 vezes ou 3 vezes na semana para beber, fica complicado, eu não consigo. Então, eu acredito que a maioria das pessoas que trabalham e que tem essa rotina também não conseguiriam, né? Então, a segunda opção, nós teríamos essa possibilidade, né, de fazer outros eventos com futebol também, né, não só o futebol, não só o campeonato, mas outros eventos, né? Então, como eu disse, a gente tem esse calendário, no último vídeo eu apresentei, será dividido em 2 para 2024. Em 2025 nós vamos dar uma ajustada aqui, tá? Então, não sei se o pessoal ficou sabendo já, né, mas já anunciando quase que 100% que a GEMAB, que é o campeonato entre as ABBs, será em Betim. Então, algumas pessoas, nós já começamos a seletiva agora em janeiro, mandamos mensagem, então vai ter um teste, uma seletiva, definir os times, o time final, teremos o treinamento para chegar forte na GEMAB. Isso praticamente todas as categorias. As outras a gente vai ter que pegar os campeões das categorias, né, para ser o representante na GEMAB, né? Esse é o projeto. Então, na Copa BB Lotec, Copa BB de 2024, nós teremos o período de inscrições de janeiro a fevereiro, então vai estar limitado, nós vamos abrir inscrições agora, depois todo mundo tirar as dúvidas, nós já abrimos as inscrições, já fazemos o sorteio em março, e aí já preparamos todas as questões de uniforme, placas, toda uma série de organizações que nós precisamos fazer, né, para os preparativos, para a gente fazer um torneio de abertura. Então, a final dos torneios das outras modalidades também terá o evento de abertura da Copa BB, né? E aí, para esse ano, nós vamos fazer a partir de junho. Né? A gente está começando o projeto da seleção. Para o ano de 2025, o que nós fazemos? Como a seleção já está formada e a gente vai só manter os amistosos e os treinamentos, nós esticamos esse campeonato para cá, né? Damos mais espaçamento e a cada mês, né, vamos dizer assim, todo mês, nós vamos ter como se fosse a data FIFA. Então, 3 semanas será o campeonato e na quarta semana será o amistoso ou o treinamento ou o jogo, não sei como vai ser o planejamento do treinador, né? Mas na quarta semana será um amistoso da seleção. Então, 3 semanas as pessoas irão jogar, né, Copa BB. Na quarta semana vai ter o jogo da seleção. Então, a pessoa vai jogar praticamente, assim, é lógico, quem não vai ser todo mundo da seleção, né, mas grande parte dos atletas da seleção vai jogar praticamente o ano todo. Coisa que esse semestre, vamos dizer assim, esse ano de 2023, com 2 campeonatos, a pessoa joga muito pouco, né? Vai ter o campeonato de 2 contra 2 ou 1 contra 1, a gente está pensando qual que é a melhor modalidade. Futebol também, então a pessoa não está deixando de jogar futebol. Vai ter pelada, então a pessoa pode jogar pelada. Vai ter campeonato de futsal, que é futebol também, a mesma coisa. Então, vai ter futebol, que é futebol também. Vai ter vôlei, beach tênis e jogos de salão dos mais diversos, né? Truco, sinuca, videogame. Então, uma série de outros campeonatos que terão que o pessoal poderá participar, né? Tem a natação também, não sei se é de interesse de alguém. E aí, quais são as mudanças necessárias para a gente em 2024?
todo mundo entender que é extremamente importante o sorteio dos times equilibrados. Então, esse entendimento, a gente precisa que todos entendam que um campeonato bom não é o campeonato que você ganha facilmente. Você monta a panela e ganha de todo mundo e é campeão. Isso não tem graça. Vocês precisam entender que o campeonato bom é um campeonato equilibrado, onde todo jogo você não sabe se vai ganhar ou perder. Você vai ter que jogar para você conseguir ganhar. Um exemplo que todos falam que o melhor campeonato do mundo é o Campeonato Brasileiro, por ter vários favoritos ao título, não ter só aqueles 2 campeões. Então, acho que isso eu não preciso nem falar, né, que todo mundo sabe disso. Mas as pessoas precisam entender isso na hora do sorteio, na hora das inscrições, porque já estou na organização aí há algum tempo, né, e é muito fácil perceber quando a pessoa está querendo levar vantagem, né? É muito fácil, a gente consegue perceber. E isso é muito feio, né? Isso acaba piorando a situação do que ajudando a própria pessoa, né? Então, a gente tem ferramentas, a gente identifica tudo isso para evitar esse tipo de coisa. Mas eu gostaria de contar com a ajuda de todo mundo, né? Para evitar essas tentativas de burlação, né? É algo que não é aceitável para um campeonato organizado, né? Alteração do sistema de patrocínio para 2 atletas, patrocinadores, né? Que vai ser a criação do sistema de atletas representantes. Eu vou explicar depois. Então, todos os times, né, eles terão atletas representantes. 2, né? Todos os times terão alguém à frente ali. Porque eu vi que os times que não tinham uma liderança, né, não tinham um representante ali tomando conta, mandando os comunicados, que são coisas importantes, né? Esses times foram prejudicados e não tiveram um desempenho bom durante o campeonato, ficaram com um desempenho ruim. Então, eu vejo que hoje é muito importante a figura ali do representante e do treinador, né? Vamos dizer assim. Então, hoje, todos os times obrigatoriamente terão 2 representantes. Nós criaremos um sistema de rebaixamento, que eu vou explicar depois. Inscrições de novatos obrigatoriamente deverão jogar uma pelada antes do ranqueamento, né? Uma pelada, um jogo. A gente precisa ver essa pessoa jogando, porque a gente não pode correr o risco de ter uma equipe desequilibrada, né? Que aí você acaba com um ano todo, né? Então, a gente, com o tempo, a gente consegue fazer algo bem planejado. Alteração no formato de classificação, e eu vou explicar como vai funcionar. Sistema de balanceamento no fim do primeiro turno do campeonato. Isso daí eu estou pensando, junto com o pessoal, se vale a pena ou não. Seria um sistema parecido com o basquete, onde ao final do primeiro turno, né, os últimos colocados possam pegar um reforço da lista de espera. Então, sei lá, não o número 1, 2, que é iria desequilibrar muito os times, mas um reforço, por exemplo, de um 3-4 para cima, o último colocado poder pegar um 3-4, 5-6, a gente vai pensar, né? E aí o primeiro colocado poder pegar um reforço de numeração mais alta, se quiser, né? Às vezes não é um reforço, né? Então a gente vai pensar nesse sistema também para manter o campeonato equilibrado. A gente vai precisar ter um maior rigor com a presença de atletas, né? E punições nos campeonatos. Então, como todos viram, a gente tem mais atletas do que vagas, né? Então, deixa eu só ajustar aqui. Nós temos mais atletas do que vagas e esses atletas precisam valorizar essa vaga, né? Então, não é aceitável nenhum tipo de WO, a pessoa que não tem uma presença. É lógico que é um campeonato amador, tem gente que vai ter empecilhos durante o campeonato, né? Não vai conseguir ir algumas datas, mas o cara faltar 4 dias seguidos, 3 dias seguidos, eu acho que já é um motivo para a gente abrir a vaga para outro associado entrar no lugar, que aí você consegue atender todos os associados bem, né? Terá punição para os atletas que derem WO, então a ideia é que quem dá WO, né, vamos dizer assim, os times que derem WO, quando eu falo time, é os atletas, né? Então, os atletas ali que não comprovarem que a falta no jogo foi devido a algum motivo, por exemplo, de saúde, um atestado médico, eles tomarão um gancho de 1 ano aí, né? Então, não poderão participar do próximo campeonato.
vai ter que abrir vaga para alguém que queira, né? Então, assim, existe todo um curso, existe todo um trabalho. Não é aceitável que depois de toda essa organização, um time de WO, né? Enquanto tem 20, 30, 170 pessoas na lista de espera querendo jogar bola. Então, isso não vai ser tolerado, né? E aí a gente vai ter a criação do evento de abertura também. Como eu disse, vai ter um evento de abertura que nós vamos realizar. E aí apresentar para vocês o novo sistema, né, de classificação. Como eu disse, 10 times, 8 a 10 times não é viável apenas 4 colocados, né? Não é viável apenas classificar 4, porque você fica com outros 4 times, né? 4 a 6 times, sem, vamos dizer assim, mesmo que sejam pessoas comprometidas com o futebol, né? Eles não têm o incentivo, né? Não têm o objetivo de jogar, né? Bem, jogar para a classificação. Então, nós pensamos em maneiras de manter esses jogos disputados. Então, a alternativa que eu cheguei foi o seguinte: 6 classificados, né? Tanto se for 8 times ou 10, tá? Então, vamos classificar 6. O primeiro e o segundo colocado vai classificar direto para a semifinal. O terceiro colocado, o quarto, o quinto e o sexto jogarão uma quarta de finais. Então, quem passar das quartas vai pegar o primeiro colocado, né, a pior campanha, e o ganhador das quartas de melhor campanha ficará com o segundo colocado, que vai jogar a final. Além disso, nós teremos um sistema de rebaixamento. Como eu disse, todo time terá 2 representantes. E esses representantes são responsáveis, né, por manter os times jogando o campeonato, né? Não dar WO, incentivar as pessoas a virem, né? Jogarem, vamos dizer assim, valorizarem a vaga que ela tem. Então, o último colocado, né? Os 2 últimos colocados, caso sejam 10 times, ou o último colocado, será rebaixado, né? Entre aspas, então abrirá a vaga para um novo representante. Que é uma das coisas que a gente tem um problema hoje. Hoje nós sempre damos prioridade para quem já é patrocinador, né? Então, acaba que nós não temos nossos patrocinadores, não dá oportunidade para outros. Então, isso é uma maneira de manter os últimos colocados querendo jogar, sair dessa zona de rebaixamento. E é uma maneira também de nós sempre estarmos renovando os representantes, né? Os atletas representantes, para dar oportunidade para todo mundo, né? Para assim, que queira patrocinar, né? E aí a outra alteração que nós vamos precisar ter para 2024 que é uma das coisas que o pessoal do Supermaster sempre pede, né? Mas a gente faz uma análise aí de idade, né? A tendência é que a gente chegue com a idade aos 50 anos, mas hoje a gente ainda não consegue, tá? Mas nós vamos subir de 44 para 48 anos. Qual que é a análise que eu faço? Né? Quanto mais velha a pessoa né, mais a diferença de idade faz diferença, e dentro de campo. Né? Então, por exemplo, uma diferença de idade de 16 anos para 33 no Pro são 17 anos. Isso ainda dá. O cara de 33 anos consegue jogar com 16, tranquilamente. Uma pessoa de 34 anos, um de 47, consegue jogar com os 34. É lógico que sempre vai ter quem está no limite ali, querendo passar de categoria, né? Sempre vai reclamar. Porém, a gente tem que chegar numa idade que atenda todo mundo. Não dá para a gente ter 44 anos e um limite, né, vamos dizer, um range de idade muito alto entre os atletas Supermaster. A pessoa de 44 anos, ela se sobressai muito, né? E além da quantidade de atletas. Então a gente precisa diminuir esse range, porque o Supermaster nós temos muitos atletas, né? E para esse ano, né, a gente não consegue chegar nos 50 anos ainda, porém os 48 anos. Então, a idade vai ser de 48 anos para cima, né? O Master vai ser de 34 para 47 e o Pro de 16 a 33 anos. Então, nós teremos essa idade aí que vai ser
a idade ideal para os associados que nós temos hoje, né? Vou falar um pouquinho dos patrocínios, né? Mas eu vou ter um vídeo separado só para isso, que eu vou explicar melhor. Mas a gente está mudando o sistema de patrocínio. Desde que eu comecei a ajudar na organização, né? Não como diretor de esportes, mas desde o início do ano passado, uma das coisas que eu até comentei no último vídeo, né? Eu fui atleta, fui patrocinador e hoje eu estou como organização. Então eu entendo os três lados. A gente precisa mudar o entendimento de algumas pessoas, principalmente os novatos. Às vezes as pessoas não entendem qual que é o objetivo do campeonato da BB, que é a socialização entre as pessoas. O objetivo não é o patrocinador mandar no time. O patrocinador ele tem que ter o mesmo direito do associado, tá? Até porque ele é um associado. Não é porque ele vai pagar que ele vai ter um benefício a mais. A gente precisa alterar essa percepção para que as pessoas entendam que a divulgação, o patrocínio é uma divulgação de marca, é um marketing, né? Como a gente diz. Então, o patrocinador ele não tem obrigação nenhuma de bancar qualquer tipo de outra coisa, a não ser pagar a divulgação de marca. E eu vou explicar algumas coisas, alguns detalhes também no de patrocínio, né? Mas resumindo para futebol. Nós teremos o patrocinador ouro, que é o patrocinador do clube. Ele não é patrocinador do time, tá? Ele é o patrocinador do clube. Então, tudo que tiver de campeonato no clube, a marca dele vai estar vinculada. E como não o principal campeonato nosso é o futebol, a marca dele vai estar no futebol. Então, nós vamos ter de 8 a 10 patrocinadores ouro. Então, é patrocínio do clube. Esses 8 a 10 patrocinadores ouro, eles terão alguns benefícios, né? E um dos benefícios é ter 3 times com o nome dele. Caso essa empresa patrocinadora ouro seja um atleta, um associado da BB, um atleta, ele tem uma vaga como atleta representante. Caso não, caso seja uma empresa de fora que não é sócio da BB, ela está interessada só na divulgação de marca, ela vai ter os atletas representantes em cada time, né? Os 2 que eu tinha comentado. Então, o valor para pagar isso, né? O valor do patrocínio ouro é R$ 3.600, né? Anual, que pode ser dividido de 12 vezes, né? No cartão, mas é o contrato anual, né? Não é, vou pagar só um mês que vai ter, não. É patrocínio da ABB, e a ABB vai destinar esse dinheiro, né? Para os eventos. Então, vai ser futebol, futebol, campeonato de videogame, campeonato de futsal. Então, tudo isso vai ser utilizado com os R$ 3.600. Não é só do futebol, tá? O segundo sistema, né, que eu comentei, é o novo, né, criado, que é o sistema de atletas representantes. E por quê? O que eu entendi, né? Quando eu comecei a ajudar na organização, como eu disse, o patrocinador só tinha um benefício, que era a logomarca na camisa. Então, para quem lembra, né, a pessoa pagava um valor, comprava um uniforme e ele tinha um benefício só de estar ali com a logomarca na camisa e o nome do time. Às vezes quem patrocinava na camisa só tinha isso. E aí eu comecei a trabalhar com maneiras de a gente dar benefícios para patrocinadores de mídia, né? Então, o que eu pensava, né? Se eu der um benefício para um patrocinador a mais, o patrocinador vai ter um retorno em cima do investimento, ele vai querer patrocinar e investir mais. Porém, nesse ano, eu entendi o seguinte, a gente está vendendo, igual eu falo, Bíblia para ateu, né? A gente está vendendo patrocínio, divulgação de marketing para empresas, na sua grande maioria, que não estão interessados nisso. Eles estão interessados em comprar futebol, que é aquela coisa de montar o time, participar do sorteio, escolher os jogadores. A pessoa está interessada nisso. Então, qualquer valor que seja acima, ela vai achar caro. Igual eu falei, eu vou entrar nisso nos outros sistemas de patrocínio. Então, eu fiz essa separação, né?
sistema de patrocínios para empresas que estão interessadas na mídia, ela precisa pagar pela mídia. Pessoas que estão interessadas em esse sistema de montar o time, participar do sorteio, toda aquela organização, né, ela vai ser o atleta representante. Então, o atleta representante vai ser um valor de R$350 por pessoa, que é bem abaixo do que era cobrado anteriormente, né? Então, dá R$700 por time, né? Que é bem um valor de patrocínio bem abaixo. Caso, aí é uma das mudanças. Gente, esse atleta representante não precisa mais ter uma empresa, né? Pode ser qualquer atleta. Então, caso ele tenha empresa e queira colocar a logomarca dele nas costas, né? Ele vai poder colocar. Mas ele precisa entender que ele está comprando um atleta representante. Ele não vai ter divulgação nenhuma de mídia, não vai aparecer em nenhum local. Ele vai representar o time, né, e a obrigação dele é justamente essa, é selecionar o time, fazer toda aquela parte bacana, que todo mundo gosta, porém ele não vai ter benefício de mídia. Ele vai pagar só por essa questão. Né? Então vão ser 2 por time. O patrocinador ouro ele poderá ajustar ali quem ele quiser, né, com os patrocinadores ouro, em cada time, de cada categoria, mas a gente, caso ele não escolha, a gente vai definir conforme as inscrições do pessoal. Então, na hora da inscrição dos atletas, né, vai ter lá, quero ser patrocinador representante, R$350 por time. A gente vai pegar os primeiros que marcarem isso e vai distribuir nos times, né? Então, quem vai mandar no time, o time vai ser Espetinho da Resenha ou Banco da Cachaça. Porém, o atleta representante vai ser o Guilherme e o Douglas. Então, quem vai selecionar o time é o Guilherme e o Douglas. O Banco da Cachaça ou quem é o patrocinador ouro, ele não vai ter esse poder de representação em cima desses times. Ele vai ter a divulgação de marca. Né? Continuando aqui, gostaria que vocês vissem também a questão dos patrocínios, né? O outro vídeo. Então, vai facilitar. Eu vou responder algumas perguntas, né? Que, para quem não sabe, eu tenho um link de envio de formulários de sugestões, que é uma das coisas que eu peço para todo mundo me mandar por lá, porque eu tenho muita coisa para fazer e às vezes a pessoa me manda uma sugestão verbalmente, né? Ou por WhatsApp, e eu não consigo lembrar de tudo. Então, sempre que tiver uma sugestão, uso o link que eu vou acompanhar tudo lá e vou dar os retornos. Né? Então, vou responder algumas delas aqui. Anônimo, né? Viabilizar a maior utilização do campo de baixo. Isso aí já está sendo feito, né? A obra da iluminação. Nós vamos, para 2024 já vai estar pronto. Outra mensagem anônima, colocar refletores no campo de baixo, no campo de cima não fica sobrecarregado com jogos. Isso está ficando careca e não melhorado nos gramados. Como eu comentei, já está sendo feito, né? É um projeto que estava desde o início do campeonato passado, a gente está executando agora. Isso é uma das coisas também que o pessoal precisa entender. Não dá para você jogar o ano todo no campeonato, nos campos, né? Nem campo profissional você aguenta, evento no dia de semana e jogo no final de semana. Ainda mais um campo amador, onde a gente não tem infraestrutura, a gente não tem água suficiente para aguar. Então, você precisa manter a qualidade boa do gramado. Todo mundo gosta de jogar num gramado bom, mas não dá para jogar 3 categorias com 8 times, 15 jogos na semana e o gramado ficar bom. Então, são variáveis que a gente precisa pensar também, sabe? Anônimo, novamente, idade dos goleiros ser igual à idade da categoria ou próxima, e o goleiro da categoria de baixo não poder jogar na de cima. Uma das coisas que a gente vai precisar alterar também é essas questões dos goleiros, né? É lógico que o goleiro precisa ser mais flexibilizado, porque é uma posição diferente. Muitos dos goleiros cobram para catar, a maioria dos times da BB não paga. Eu acho que não deve pagar mesmo, né? Mas a gente precisa dar benefício para eles.
Mas também a gente precisa regular algumas coisas. Da maneira que está, não dá certo. Por quê? A gente pretende fazer uma premiação de melhor goleiro justa. Só como que você premia um goleiro que ele vem jogar dois jogos num time, aí o outro jogo ele está no outro time, aí no outro ele está na outra categoria. Como que você vai premiar? Você vai premiar ele, vamos supor, vai premiar ele com 2 troféus em 2 categorias? Você vai... É algo que fica difícil, entendeu? E além do controle ali do campeonato em si. Não fica uma qualidade boa o goleiro catar no outro time. São regras que a gente vai ter que melhorar aí, entendeu? Então vai ter mudanças, não sei quais vão ser as mudanças, mas vai ter uma mudança nesse sentido. Excelente campeonato, a outra mensagem, né, anônima. Excelente campeonato, sempre pode-se melhorar algumas coisas, mas está ótimo. Só um detalhe que poderia ser avaliado. Se a idade dos jogadores for, um exemplo, 47 anos de idade, dos goleiros deveria ser ao menos 45, para cima. Este ano foi 40 anos, para cima numa categoria de 47. Fica um pouco injusto por causa da diferença de idade. Reflexo, movimentação, acho que poderia ser mais justo para os goleiros ter acima de 47 anos. Mas estou muito satisfeito, espero que mude. Essa questão da idade, né, como eu disse, goleiro não é algo fácil, para quem é representante sabe disso, principalmente se você não for pagar. Então, a gente não pode limitar tanto essas questões, porque senão a gente não vai ter um campeonato com goleiros bons também. Né? Vai ter um campeonato com goleiros improvisados, que não é algo interessante. Outra mensagem anônima. Boa tarde, acho inviável ter um semestre, ter somente um campeonato o ano todo. Nunca aconteceu isso em todos, e todos que conversam discordam da ideia. Em questão a esse campeonato, primeira vez que acontece de virar um ano e ter uma final, virar o ano para ter uma fim. Vai prejudicar vários times isso. E assim o nome do clube. Na logística, não sabe ouvir críticas, acaba acontecendo isso. Por que não colocaram jogos nos dias de terça-feira? Enfim, fica aqui a minha indignação. Conforme eu apresentei os dados, né, isso é uma das coisas que às vezes está caindo nas minhas costas, mas foi uma coisa que eu falei no início do campeonato, antes do início, né, para a data que a gente tem, nós conseguimos fazer um campeonato só com 6. Porém, após a finalização das inscrições, muitos associados começaram a questionar a diretoria, né? Falo eu não, porque eu não tenho muito problema com isso não. Mas muitos associados antigos, que às vezes a pessoa associou só para jogar o campeonato, começou a questionar. E a diretoria optou, na época, por não deixar esse pessoal de fora e dar a vaga. Então, vamos dizer, essa vontade, essa boa intenção de ajudar, acabou culminando na questão do campeonato acabar em janeiro. Aí, respondendo a questão de colocar jogos na terça-feira. Vocês precisam, antes de criticar alguma coisa, também começar a calcular. Nós precisávamos adiantar 3 semanas. Né? Então, 3 semanas, para o campeonato nosso atual, são 30 partidas. Nós temos 3 categorias, não são uma. É porque às vezes a pessoa pensa, só colocar o jogo na terça-feira, só que a pessoa acha que é só a categoria dela. São 2 jogos. São 2 não, né? Depende o próprio, por exemplo, são 4 jogos, né? Então nós temos 10 jogos por semana. Então 3 rodadas, 3 semanas que a gente precisaria adiantar para terminar antes de dezembro, né? 3 semanas são 30 jogos. Na terça-feira nós conseguimos colocar só 2. Isso assim, levando em consideração que você colocando 2 jogos por semana, olha a confusão que dá. Nós teremos mais lesões, o campeonato não vai ficar bom. As pessoas, você não sabe se as pessoas do Pro, por exemplo, conseguem ir na terça-feira. Tem muita gente que faz faculdade, tem muita gente que não consegue ir no clube 2 vezes por semana. E mesmo se a gente colocasse 2 vezes por semana, colocasse 2 jogos na terça-feira, nós tivemos 14 rodadas na fase de grupos. Né? Então, divide aí 30 partidas dividido por 14, a gente tem 2,14. Então já é mais do que 2 partidas
por rodada. Então, mesmo colocando 2 partidas na terça-feira, nós não conseguiríamos terminar a tempo. Ainda faltaria algumas partidas para terminar antes de dezembro. Aí você vai colocar o time para jogar 3 vezes na semana. Então, assim, é uma decisão que eu não vou tomar. O erro foi feito, eu avisei antes, eu falei que não dava para ter 8 times. Colocou 8 times, vai terminar em janeiro. É melhor terminar em janeiro do que terminar com 300 pessoas machucadas. O pessoal precisa entender também, eu não sei qual que foi anônimo, né? Mas provavelmente é uma pessoa ou do Master do Pro que acha que a pessoa aguenta jogar 2 vezes na semana. Ela não entende que o Super Master, até mesmo ela, o pessoal do Pro não consegue. A maioria dos atletas são amadores, são pessoas que não têm treinamento físico, não têm uma vida saudável, né? Então, se depender de mim tomar essa decisão de colocar 2 jogos na semana, não vai ser tomado, tá? Eu não vou arriscar a saúde do pessoal, beleza? Vamos lá, outra pergunta, né? Sugestão, fazer uma categoria com jogadores com mais de 50 anos, pois a turma mais velha não consegue acompanhar os jogadores com menos de 50. Este ano achei um absurdo jogadores de 45 anos disputando a categoria Supermaster. Isso é uma das coisas que a gente vai ter que ir mudando até conseguir chegar, tá? Mas hoje a gente não consegue chegar, acompanhar, porque a gente precisa fazer esse balanceamento, né? Para as 3 categorias terminarem juntas. A final é no mesmo dia, né? Então, hoje, para o Supermaster atender, né, vamos dizer assim, 48 anos. Mas aos poucos, né, nós vamos pensar, a gente está com um projeto também, pessoal, acima de 60 anos, que me pede muito, né? Mas hoje eu tenho os dados do pessoal, né? A gente não tem quantidade de atletas suficiente. Então, por enquanto, 48 anos, pelo menos para 2024. Outra aí, anônima. Anderson Branquinho. Sugestão, dependendo da quantidade de atletas que procurarem para fazer inscrição, para encurtar o calendário e realizar o campeonato por 8 ou 10 times. Claro, dependendo da quantidade de atletas aptos. Mas somente jogos de ida sem retorno. Jogos de ida e volta somente nas semifinais. Jogos de ida e volta somente nas semifinais. Acho que seria uma forma de não ficar ninguém de fora, mas tendo não importa o calendário. É igual eu mostrei, né? Mesmo fazendo somente ida, né? Com 8 a 10 times, mais a fase eliminatória, a gente já ultrapassa a quantidade de semanas que nós temos no calendário. Anônimo, né? Não concordo com apenas um campeonato por ano. Sempre foram 2 campeonatos por ano e sempre foi muito bom. Ter a oportunidade de tentar ser campeão 2 vezes no ano. No caso de serem 8 times ou mais, é simples resolver. Faz o campeonato somente com jogos de ida, semifinal e final. Então, como eu disse, não é simples de resolver. Mesmo com 8 times, a gente já ultrapassa a quantidade de semanas. E sempre foi 2 porque a gente não tinha essa quantidade de atletas, tá? Então, o pessoal às vezes não lembra, né, como que era. Mas antigamente não tinha essa quantidade toda de atletas que nós temos hoje. Então, o campeonato está crescendo. É uma das coisas, por exemplo, que o pessoal não entende, né? Às vezes vê com maus olhos hoje, mas pode ser que futuramente, igual o Campeonato Brasileiro, era 2 Copas por ano, né? E hoje muita gente critica, não sei quem foi campeão 2 vezes no ano, era muito ruim, era mal organizado, era várzea. Então, assim, pode ser que daqui 1, 2 anos todo mundo vai falar assim, você foi campeão na época que tinha 2 campeonatos por ano. Era uma várzea. Hoje o campeonato é mais difícil. Aí eu quero ver você ser campeão hoje. Então, tudo é uma evolução. Antigamente, quando o Campeonato Brasileiro também mudou, com certeza todo mundo criticou, mas hoje todo mundo vê que foi uma evolução. O campeonato melhorou ao ponto de não conseguir fazer 2 por ano. Precisar ser feito mais, né? Então, é um ponto de vista aí. Outra questão anônima. Boa tarde. Queria dar os parabéns a toda a direção do clube pelas melhorias que estão vendo. Obrigado. Mas queria deixar minha opinião sobre a suposta ideia de ter só um campeonato por ano no clube. Sinceramente, eu pago mensalidade para jogar futebol. E é o meu melhor lazer. Então, gostaria que essa ideia não fosse para frente, porque vai ficar inviável permanecer no clube por não concordar com essa atitude. Obrigado.
Então, como eu disse, a opção de 2 calendários por ano não dá. A opção de 2 calendários por ano você corre o risco de não jogar nada, tá? Porque 2 calendários por ano você deixa 170 atletas. Então, se você não faz inscrição, eu acredito que em um dia ou uma semana no máximo, o risco de você ficar fora dos 2 semestres é alto, né? Então, se a gente faz com 6 times aí, a gente vai deixar praticamente 50% do clube de fora para ter 2 calendários por ano. Então, assim, na minha visão, é melhor você jogar uma vez por ano do que sem jogar nenhum. Né? A outra coisa é, com um campeonato por ano, você vai jogar mais vezes durante o ano do que com 2. Porque com um campeonato por ano, você tem só um prazo de organização. Com 2 campeonatos por ano, você precisa de 2 prazos de organizações. E o prazo de organização é um prazo longo. Então, com um campeonato por ano, você vai ter mais dias na semana jogando. Durante o ano, lógico, igual eu falei, ainda vai ter outros eventos, né, como seleção, campeonato de quadra, você pode jogar campeonato, bola, vai ter muita bola aí em 2024, né? Aí a outra questão, não gostaria que esse 10 fosse para frente para ficar inviável permanecer no clube por não concordar dessa atitude. Aí eu já não acho, assim, algo interessante, sabe? Algo que você deve pensar dessa maneira, porque eu apresentei alguns dados aí no último vídeo, mostrei que 10% do clube é o futebol, e imagina se todo mundo, os outros 90% que tem, tá? Pessoal do ping-pong conversa comigo, pessoal do vôlei, beach tênis, a gente não organiza campeonato eles. Imagina se todo mundo batesse o pé, né, quisesse falar que não vai mais ser sócio, porque não tem um campeonato. Então, assim, não sei se é algo para você falar dessa maneira, né? Mas, então é isso. Eu expliquei tudo, apresentei todos os dados, já está definido. Não tem como a gente fazer 2, não é porque eu quero. Além do que a gente precisa de organizar melhor as coisas, né? Eu não faço as coisas na minha cabeça. Então, eu estou apresentando todos os dados, eu faço toda uma pesquisa, eu vejo todas as variáveis, não é algo que é possível, né? E, assim, eu acho que é algo que é mais questão do pessoal conseguir entender e fazer um teste. A gente nunca testou dessa maneira, pode ser que seja melhor, com um campeonato por ano a gente consegue fazer uma final melhor, a gente consegue fazer um evento melhor, a gente consegue fazer tudo melhor. Você reduz alguns custos, né? O principal custo que a gente tem é o uniforme. Então, assim, se você quer jogar 2 campeonatos por ano só para ter 2 uniformes, assim, eu não queria te falar não, mas eu estou lá na BB desde que eu nasci. Os uniformes, assim, não tem local para você jogar lá não. Então, chega um momento que você começa a jogar uniforme fora. A gente pode pensar, né? Talvez você pode comprar 2 uniformes. Se você gosta tanto de ter 2 uniformes por ano, né? Pode ser uma possibilidade, você comprar um uniforme de outro time. É algo bacana, né? Mas vai ter outros esportes, né? O que não dá é a gente fazer 2 campeonatos mal organizados, sabendo que não vai dar certo. Igual eu falei, eu estou falando que não dá certo, eu estou apresentando os dados, eu fiz todas as simulações. Agora, se alguém assumir a responsabilidade de fazer 2 por ano e dar errado, a culpa vai cair em cima de mim. Então, assim, já é certo, não tem outra maneira. Né? Eu apresentei ali as semanas. Não tem um calendário que você faça 2 semanas com a quantidade de times que a gente atenda todo mundo. Então é melhor você jogar um campeonato por ano, um campeonato melhor, com uma final melhor, com outros benefícios, você ter várias coisas, do que você jogar 2 campeonatos no ano só porque você quer ter 2 uniformes. Sei lá, e também o pessoal comenta, né? Se eu cair num time ruim, assim, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder também, né, pessoal? Assim, se você não quer cair num time ruim e perder o ano, aí você não tem que jogar campeonato, você tem que jogar pelado, né? Porque aí seu time perdeu, você vai e sai, monta outro time ali e joga para entrar. Entra na próxima com um time diferente. Agora,
Imagina se todo mundo pensasse assim no Campeonato Brasileiro, não vou jogar não, porque se meu time for ruim, eu não vou conseguir jogar. E além do que, em 2 campeonatos por ano, é o mesmo risco de você cair no time ruim 2 vezes. O risco é o mesmo. Você ter um campeonato por ano, você tem o risco de uma vez. Nos 2 campeonatos por ano, o seu risco é de 2 também. Então, assim, não há um argumento muito plausível, não. Então, vou finalizar o vídeo aqui. E quem quiser assistir o vídeo de patrocínios, né, que tem interesse, nós vamos abrir o link também de inscrição, os patrocinadores. Vai ter muitas alterações, muitos novos benefícios. Não sei se os patrocinadores atuais, como eu disse, vão ter interesse. Vai ter, para quem não quer, vamos dizer assim, investir em mídia, para as pessoas que não têm interesse, às vezes não tem essa necessidade, vai ter o atleta representante. Então, na hora da inscrição lá, vocês já entenderam como vai funcionar. Você marca como atleta representante, e aí nós vamos agrupar esse pessoal. Aí você fala assim, Guilherme, ó, eu quero entrar de atleta representante, eu e o fulano. Aí vocês vão fazer inscrição. O primeiro time, né, os primeiros que fazerem inscrição, é tudo em ordem de inscrição, tá, pessoal? Então, quem chega primeiro bebe água limpa. Os primeiros vão ser direcionados para os times. Não pode escolher, tá? O pessoal pergunta, posso escolher qual time que eu vou representar? Vai ser aleatório, tá? Senão, essa questão de ficar escolhendo quem vai ser o atleta representante, tudo mais, não é o objetivo. Beleza? Então, obrigado. Eu vou deixar o link aí de sugestões e recomendações novamente. Qualquer coisa é só me mandar no e-mail ou no link. Beleza? Até mais.